bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Saúde e Longevidade. Hoje eu estou aqui com a doutora Camila Carraro, médica infectologista, e vamos falar muito sobre doenças infecciosas. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora, fala um pouquinho pra gente como que foi. Você decidiu ser médica, era um sonho de infância? Como que foi essa escolha pela medicina? Bom, eu sou mocoquense com muito orgulho. Acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre comentava que eu ia ser médica. Eu graduei, minha formação foi na PUC Sorocaba e fiz a minha residência médica, a minha especialização no HC de Ribeirão Preto. Atualmente eu atuo em clínica médica, sou médico infectologista e hoje também eu atuo em terapia intensiva. Hoje eu trabalho em Mococa, na Santa Casa de Mococa, sou médico membro do corpo clínico, sou médico do controle de infecção hospitalar do hospital e sou médica coordenadora da UTI. E atualmente eu estou fazendo uma especialização em terapia intensiva voltada para cuidar de doentes graves. Trabalha só um pouquinho. Pouquinho, deu para perceber, né? Já é mãe? Não, ainda não. A gente tem que achar um tempo para conciliar tudo isso. Mas dá verdade, certo. Dá sim. E como que foi a escolha por essa área? Tá, eu sempre tive em mente que eu faria alguma especialidade clínica, né? Eu gosto muito desse contato do paciente, a anamnese, a conversa. Eu sabia que eu não faria uma especialidade cirúrgica. Até que surgiu uma especialidade durante a minha formação médica de fazer um estágio no Hospital Emílio Ribas, que é o maior hospital da América Latina até, de tratamento de pacientes com infecção. Foi quando eu me apaixonei pela especialidade e optei por fazer residência em infectologia. É uma especialidade muito ampla, a gente não trata só de infecção. O paciente com infecção, ele tem muitas vezes doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Então, o médico infectologista, ele tem que estar apto também a acompanhar pacientes com doenças crônicas, como eu comentei, né? E compensar também esse paciente, saber diagnosticar e seguir. Então, é uma especialidade bem ampla, eu sou suspeita para falar, e eu acho que na pandemia do Covid, a minha especialidade ficou muito em evidência, Sim, né? Acho que foi a área que mais trabalhou, né? Diga-se de passagem, assim, né? E ao mesmo tempo a mais cobrada, né? Mais respostas, de resultado, né? Sim, a gente trabalhou muito. Eu acho que várias pessoas, né? Normalmente a pessoa procura o médico infectologista quando ele tem alguma infecção, seja uma sinusite, uma pneumonia, uma infecção de urina, candidíase de repetição, que não melhorou com o tratamento, né? Que inicialmente começou por algum outro colega médico, ou uma pessoa que fica doente com frequência, uma pessoa que tem febre e não sabe a causa, né? Então, normalmente a pessoa procura o médico infectologista nessa situação. Mas na pandemia a gente viu a importância da especialidade, a importância de orientar a população em relação à vacinação, né, que é o médico infectologista também que acompanha e indica. Agora na epidemia de dengue, agora 2024, é um dos anos com maior número de casos, superou a epidemia de 2015, e que mostra a importância da especialidade para orientar a população, dos sinais de alarme, né, quando procurar atendimento médico, né. Muito culturalmente, as pessoas têm em mente que toda infecção trata por antibiótico, né, mas a gente tem que avaliar se as infecções bacterianas têm indicação de fazer uso de antibiótico, né? Então tem infecção por vírus, vide aí os quadros respiratórios, os resfriados comuns, que o tratamento é sintomático mesmo, né? Então é mais passar com um bom profissional para tirar a história, examinar esse paciente para ver que infecção ele tá, se é viral, se é bacteriana, indicar o melhor exame para fazer o diagnóstico, porque você fazendo o diagnóstico, você trata também da forma correta, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde ela já orienta, alerta, né, os profissionais de saúde em relação ao uso indiscriminado de antibiótico. Eu acho que a pandemia a gente viu muito isso, uma doença infecciosa viral e muitas pessoas usando antibiótico, né? Então hoje a gente já vê vários pacientes que têm resistência a vários antibióticos por boca, né? Alguns casos, alguns pacientes a gente tem que internar para fazer antibiótico na veia endovenoso, né? Então não é só a questão da resistência antimicrobiana, a questão de
inflamar o intestino, ter colite, pelo uso indiscriminado de antibiótico, os efeitos gastrointestinais, náusea, vômito, né? Os efeitos colaterais do medicamento em excesso. Isso. E você falou da repetição dessas infecções, né? Repetição da infecção de urina. Às vezes o antibiótico não está dando resultado, é a investigação do porquê daquela repetição. Perfeito. Do porquê, né? E além, toda infecção, quando ela não tem uma melhora, né? No meu consultório eu atendo muitas mulheres com infecção de urina de repetição, candidíase de repetição. Até quero alertar todo mundo. Quando você está tomando um antibiótico 1, 2 vezes não melhorou, procura o médico infectologista, porque algo errado tem. Né? Então, muitas vezes a gente faz um tratamento guiado, a gente tem que identificar a bactéria, o perfil de sensibilidade, ou seja, qual antibiótico mata, né? Resolve aquela infecção, para você fazer um tratamento guiado, porque antibiótico indiscriminado, né? Se você trata às cegas, tem os efeitos colaterais, né? Então, acho que nesse contexto, né? Usou várias vezes, tratou e não está tendo uma melhora, tem que procurar o médico especialista. E, por exemplo, vamos falar da infecção de urina. A gente sabe que é algo que a gente escuta muito, né? Perfeito. O que poderia ser essa repetição na pessoa? Essa pergunta é legal. Acho que é bem a medicina que eu acredito. Eu acredito muito na medicina centrada na pessoa. Então, é algo que no hospital eu falo muito. Eu não estou tratando o leito 1, eu estou tratando o seu José. Que tem uma história de vida, que gosta de comer uma feijoada, que gosta de estar com as pessoas que ele ama. Então, é muito importante esse contexto. Um paciente que está com uma infecção de urina, né, que não melhora, está com uma infecção grave, é muito importante você avaliar o estado clínico dele no geral, né? Então, eu sempre falo, né? A gente é o que come e absorve, a gente é a reserva muscular. Então, para a gente manter uma boa imunidade, a gente prevenir ficar doente com frequência, ter infecções de repetição, a questão da alimentação, ela é muito importante da reserva de músculo. Então, por que o idoso ele interna sempre? Hoje, no Brasil e no mundo, em Mococa também, né? Aqui a gente não é diferente. As principais causas de internação infarto, AVC. E os principais fatores de risco é pressão alta, diabetes, obesidade, o cigarro, né? E o idoso que interna muito, por quê? Fraqueza nas pernas, porque é sedentário, não fez a reserva de músculo, não faz atividade física, queda da própria altura, fratura do fêmur, né? Infecção da ferida operatória, pneumonia. Então, tem fraqueza na musculatura da caixa torácica, não expande o pulmão. Então, um resfriado simples pode complicar e virar uma pneumonia. Então, assim, hoje a medicina ela tem muito recurso. E graças a Deus, né? Sim. Hoje a gente tem tratamento de primeira linha, a gente tem exame de primeira linha, mas não tem... Se o paciente, por exemplo, ele tem diabetes, eu posso prescrever o melhor remédio da diabetes. Se ele não adequar a alimentação dele, não fazer atividade física, nós não vamos atingir um objetivo de 100%. Então, a medicina que eu acho que hoje a gente tem muito recurso, mas a gente não pode esquecer da base, né? A alimentação é muito importante, atividade física, e a gente vem, né, de uma sociedade que cobra muito por produtividade, todo mundo trabalha muito, tem uma vida muito corrida, sem tempo, e a pandemia exacerbou isso, né? Então a gente está vendo os transtornos de ansiedade, depressão exponencial. Então, se você vai num médico, né, que não tira a história, não conversa, não entende, às vezes ele está com um problema em casa, com um problema no trabalho. Então, não tem antidepressivo e ansiolítico que vai resolver aquele problema. É um problema emocional, né? Perfeito. Então, acho que isso que é muito importante ser abordado e até uma alerta aí para as pessoas, né? Se você está com uma receita com 5 remédios, opa, peraí, eu tenho que tomar tudo isso mesmo? Porque, na verdade, a pessoa toma o remédio, às vezes maquiando aquele problema por um período, né? Para uma solução imediata, mas se ela não tomar o cuidado com a saúde dela, com a prevenção das doenças, né? Na alimentação, atividade física, como, né? A consequência do medicamento, em cima disso, não vai ter uma melhora lá na frente. Não vai ter uma melhora, né? E além disso, né? Acho que a saúde mental é algo que tem que deixar de ser um tabu, a gente tem que conversar, né?
No meu consultório eu atendo muitas pessoas em burnout, não só da área da saúde, mas da educação, muitas professoras. É muito interessante, porque quando você compartilha com aquela pessoa, tá tudo bem, né? Todo mundo trabalha muito, a vida é estressante mesmo, acho que a pessoa tira um peso das costas, né? E que nós estamos juntos, nós vamos acompanhar, né? Nós vamos ver se precisa ou não de remédio para esse problema, mas a gente não pode esquecer da base, né? Tem que ter o lazer, tem que ter o descanso, a qualidade de vida. A qualidade de vida, Sabe que eu fui num profissional esses tempos e ele falou isso, ele fez um desenho, ele conseguiu mostrar que a maioria das doenças estão ligadas à nossa alimentação, ao nosso estilo de vida e também à nossa cabeça, né? Muito. Ao emocional. Ao emocional, muito. O emocional também adoece. Adoece e muito interessante essa questão. Acho que na pandemia isso também ficou bem evidente, né? Muito evidente. Agora a gente está vendo na epidemia da dengue que falta muito até, né, um pensamento assim coletivo. Porque na pandemia, se eu estava com um sintoma respiratório, não usava máscara, né, acaba expondo outras pessoas que talvez é idoso, com várias doenças, né, que poderia agravar. Agora na dengue, né, que a gente está vendo uma incidência elevada, né, que todo mundo tem que ter a consciência da questão que o mosquito é uma arbovirose transmitida por um mosquito, que é importante a população estar atento em relação aos criadores, então não deixar a água parada e tudo mais. Então a gente tem que ter um espírito de coletivo, né? Sim. Porque pode afetar o meu vizinho, mas pode afetar também alguém que eu amo, minha casa, né? Então, assim, esse espírito também de coletividade, se colocar no lugar do outro, ele é muito importante, né? E as recomendações, né? Então, todas as recomendações que o Ministério da Saúde dá pra gente, tá muito em evidência aí o Covid, né? Das vacinas da dengue agora, né? E tem várias campanhas orientando os sinais de alarme, quando procurar um médico, né? Então, é muito até espaços como esses de levar informação para a população, eu acho muito importante, né? Porque informação, ela minimiza até a ansiedade e a angústia, porque a pessoa sabendo que aquilo que ela está apresentando, o sintoma é normal frente, né? Por exemplo, se ela está com dengue, minimiza a ansiedade, então ela sabe como agir, né? Então, é muito importante canais como esse para levar a informação para a população. Sim, e aí hoje você atende, então, mais nessa questão da prevenção também com os seus pacientes. Quando eles te procuram, geralmente já estão com uma infecção, algum quadro. Sim. Né, que eles estão reclamando. Mas aí você vai tratar esse paciente com toda uma prevenção para o cuidado dessa infecção que ele apresenta. Exatamente, porque se a gente não trabalha prevenção, estilo de vida, né, essa infecção de urina de repetição, por mais que eu avalie, ou qualquer uma sinusite de repetição, uma pneumonia, né, se a gente não trabalhar a compensação das doenças de base, né, e alimentação, sono, controle de estresse, como está a saúde mental, espiritual, nós não vamos ter uma resposta 100% no que o paciente está procurando, a melhora dos sintomas, né? E aí você encontra nisso uma melhora significativa? Tem casos de que a pessoa não teve mais essa infecção, vamos dizer assim, curou, sarou 100%? Sim, eu sempre falo muito com os meus pacientes, nosso corpo ele é uma balança, até falando de uma forma para todo mundo entender que esse é o meu objetivo. Até estou tentando não usar palavras muito técnicas, que médico adora palavras estranhas e técnicas, né? Mas eu evito, porque o objetivo não é esse. Todo mundo conhece, né? Todo mundo Mas de hormônios do bem, então serotonina, endorfina, quando você faz atividade física, quando você dorme bem, quando você tem uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante, a gente tem uma série que é das comunidades centenárias. Depois todo mundo tem aí Netflix, assiste, né? E ele fala, né, aí das comunidades da alimentação mediterrânea. E é muito interessante, quando você vai ver essas comunidades centenárias no mundo, eles comem com sabedoria, eles sabem saborear um bom prato, uma taça de vinho, tá com as pessoas que eles gostam, de fazer atividade física, sentar numa roda de conversa, jogar baralho, dar risada e conversar, né? Então, acho que é até uma reflexão. Então, num lado da balança vai estar uma alimentação antioxidante, anti-inflamatória,
né? Então, serotonina, endorfina, quando você faz atividade física, quando você tá feliz, quando você namora, quando você tá com as pessoas que você ama. E no outro lado da balança tá o cortisol, que é o hormônio do estresse, que você libera quando tá muito estressado, quando dorme mal. Uma alimentação inflamatória muito rica em açúcar, carboidrato, gordura, ela inflama o corpo. Eu até falo, se você jaca muito no final de semana nas férias, na segunda, você acorda mais cansado. Equilíbrio. Acorda mais cansado. Não acorda mais cansado. Exatamente. Então, e esse balanço, ele é fácil? Não é nada fácil, é muito difícil. E aí, você tem que ir avaliando metas alcançáveis, né? Eu até falo assim, ainda mais... A gente vê as pessoas muito ligadas no peso na balança, mas que não é o importante. Porque, por exemplo, você foi numa viagem, você bebeu muita bebida alcoólica, a cerveja lá que você gosta, o gin e tal, vai ter retenção. Então, às vezes, você voltando, bebendo água, voltando ao seu habitual, você vai recuperar esse peso. O que importa é a composição corporal. Por isso é muito importante você passar com um profissional, né, capacitado. Porque a composição corporal, ela vai ver o seu percentual de massa magra, de músculo, de gordura, né? Porque isso que muda o seu risco cardiovascular, de ter as doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Então, às vezes, você vai ter que adequar a sua dieta. Às vezes, eu falo muito, a gente acha que tá comendo adequado e não tá, né? Ainda mais mulher. Mulher tem muita dificuldade de comer proteína, né? Homem ganha muito mais massa magra, músculo do que mulher. Então, às vezes, tem que avaliar a quantidade de carne, se no começo se tem indicação de suplementar ou não, né? E quando, assim, no meu consultório, que você me perguntou, né, se vê resultado? Muito! Assim, e muito, as pessoas têm muito... Porque na balança, o músculo, ele pesa mais, né? Então, quando você começa a fazer atividade física e comer assim saudável, você vê que você vai perder medida e que às vezes na balança você vai ganhar peso. Então, assim, às vezes a pessoa tá se frustrando, né? Poxa, eu tô fazendo atividade física, eu tô fazendo dieta e na balança eu ganhei peso, né? Mas o corpo também muda, né? O corpo muda. Exato. Visivelmente, né? Mas eu fiz um exame esses tempos de não sei quantos alimentos lá para saber quais alimentos inflamam o meu corpo. O povo vai olhar o vídeo falando, mas ela tá meio inflamada, né? Mas assim, é tudo uma questão de você colocar em prática, né? Existem alimentos que a gente é mais intolerante do que o colega, né? Por isso que às vezes tem um vizinho que passa dieta, né? Pra gente seguir e não é o ideal, né? O ideal é a gente, que nem você disse, entender a vida daquele paciente, a rotina, né? Pra você adequar o melhor estilo de vida para essa pessoa, né? Com um alimento ideal para ela, né? Até às vezes por infecções que ela apresenta, não sei se tem alguma restrição às vezes de alimento, dependendo da infecção, mas esse exame é muito legal. Muito legal. Não dá para usar a receita do outro, não né? Dá. Porque você tem as suas particularidades, uma rotina, um gosto de alimentar diferente. É bacana. E como que você se atualiza diante de tantas informações que tem, inclusive na sua área, né? Por exemplo, do nada veio a Covid, né? Então, assim, foi até uma atualização meio que de última hora, né? Vamos dizer assim. Como que você lida com isso no seu dia a dia, corrido com o consultório? Com tudo. Assim, na pandemia foi uma loucura. Eu acho que hoje eu até falo que principalmente assim, nós profissionais de saúde que trabalham mais no ramo hospitalar, eu também em UTI, eu fui sentir mesmo a pandemia depois que eu reduzi minha carga horária de plantão, porque enquanto eu tinha que dar plantão, porque tinha muita pessoa internada e não tinha médico, né, especializado no ambiente hospitalar e UTI, era um plantão em cima do outro, assim, a ponto eu dormia na minha casa 2 vezes na semana. E era isso, só que não sentia, porque acho que comoveu muito nós profissionais de saúde. Inclusive, um dos motivos que me fez voltar para Mococa, porque até então eu estava na residência no HC de Ribeirão Preto, me comovia muito o olhar das pessoas. Então, assim, extremamente cansadas, com medo por uma doença nova, mas elas estavam dando o seu máximo, porque ali tinha um paciente de 30 anos, que era a mesma idade do filho da enfermeira de plantão. E que a equipe ia fazer de tudo para tentar dar o melhor tratamento para aquela pessoa, mesmo a gente estando exausto, tanto mentalmente, fisicamente, né? E me fez voltar porque eu vi que
Hoje a gente vê que o número de profissionais voltados para cuidar de pacientes críticos, proporcional ao número de pacientes no Brasil, ele é muito aquém do que o indicado, né? Então, o que foi uma realidade na pandemia? Muitas aulas por vídeo, hoje já é uma realidade no Brasil. Google Meeting, né? Reunião até, tudo, né? Tudo virou muito mais virtual ainda. Muito virtual. Então, assim... Atualmente eu estou fazendo a minha pós-graduação em medicina intensiva, congresso agora que a gente voltou aí presencial, mas legal até para ver os amigos, conversar, trocar experiência, mas hoje já é uma realidade, assim, é tanta aula, né, de boa. Então, como eu sou até membro aí da Sociedade Brasileira de Infectologia, sempre tem aí a disponibilidade das aulas para acompanhar. Atualmente até eu estou bem lisonjeada porque a Santa Casa de Mococa nós vamos participar de um estudo em parceria com o Hospital Einstein, que eu acho que vai ser um divisor de águas na assistência de saúde no Brasil. Na pandemia, como a mortalidade foi muito elevada, até pela questão aí da vacinação que atrasou um pouco no Brasil, a questão de profissionais com experiência em terapia intensiva, né, para cuidar dos pacientes que internavam muito graves, né, o Ministério da Saúde ele lançou um programa que chama PROAT SUS, que visa qualificar profissionais de saúde no Brasil todo. E aí, esse programa, ele tem parceria com vários hospitais de excelência do Brasil. Então, o Einstein, a Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês, né? E nós fomos convidados para participar de um estudo, chama Telescope 2, em parceria com o Hospital Einstein. O primeiro estudo, ele queria avaliar o papel do médico intensivista em visita multidisciplinar na UTI, por telemedicina. Então, até você perguntou como eu me atualizo, como a telemedicina é algo real. E o segundo estudo que nós fomos convidados, ele quer avaliar o papel da equipe multidisciplinar em terapia intensiva através da telemedicina. Então, de segunda a sexta vai ter uma visita via, digamos, ele é um card mesmo, é um robozinho, né, que vai entrar em contato com a gente. E a equipe do Einstein, nós vamos discutir os casos e ver o que é melhor para esse paciente. Então, assim, a gente fica... por que eu falo que eu fico lisonjeada, né? Porque a gente mora no estado de São Paulo. O recurso aqui no estado de São Paulo, a gente tem mais recursos que outros estados, né? Norte, Nordeste. Mas é um estudo que visa até... diminuir desigualdade no país, porque ao mesmo passo que a gente tem hospitais de excelência, né, até no SUS hoje a gente tem hospitais muito bons, é difícil o paciente ser encaminhado por lá para hospitais, mas quando chega consegue um encaminhamento, é muito bem assistido, mas ele visa que os profissionais de cidades de interior, né, tenham contato com esses profissionais de hospitais de excelência para adquirir conhecimento. Então, assim, estou exemplificando como a telemedicina hoje ela já é uma realidade e a gente está bem feliz assim, de participar desse estudo. Claro, vai ser um desafio diário imenso, vai mobilizar toda a equipe, mas acho que vai trazer muito conhecimento e vai ser muito bom para a população como um todo, né? E também para você como profissional, sim, né? Sim. Que vai carregar com você essa experiência, né? Esse conhecimento também. E como que... quais medidas, assim, que você recomenda para a população, no seu dia a dia, nos seus pacientes, na prevenção dessas doenças infecciosas? Além da saúde, da questão da qualidade de vida, né? Que você... Eu vou pincelar algumas, mas a vacina para HPV, que via SUS está disponível dos 9 a 14 anos, pacientes oncológicos, pacientes portadores de HIV, eles também têm acesso à vacina via grátis SUS e também, né, caso, e particular também, né, para quem tem interesse, tem a condição de adquirir. As vacinas de influenza... É importante, Covid, alguma população, idosos ou pacientes com pneumopatas, com pulmão inflamado, tem indicação de uma vacina contra a pneumonia, pneumococo, que também é disponível pelo SUS, é importante para prevenir que tenha pneumonias graves.
E assim, no geral de infecção, deixa eu pensar. Toda vez que você for viajar também para alguma área endêmica de alguma doença tropical, principalmente norte, nordeste, aqui no estado de São Paulo, no sudeste, a gente não tem tanto contato, mas algumas áreas que tem mais prevalência de febre amarela, malária, perdão, leishmaniose também é importante passar com o médico infectologista para as devidas orientações. Como que você aborda a resistência aos antimicrobianos em sua prática clínica? Como eu falei, a gente trata guiado. Se o paciente tem alguma infecção de urina, alguma pneumonia que já tratou várias vezes e não melhorou, você tem que investigar e excluir outras doenças também. E você tem que tratar guiado por cultura, quando possível. Pela vida da pessoa. Isso, né? Você tem que identificar a bactéria e qual o perfil de sensibilidade, o antibiótico que resolve aquela infecção. E quais que você acha que são os maiores equívocos que as pessoas têm em relação às doenças infecciosas? E como que você aborda isso? O que a gente vê é a questão da sinusite, que na verdade é uma rinite mal curada, né? E fica tomando antibiótico sempre. A questão de um resfriado comum e já querer usar um antibiótico de imediato, aí acaba adquirindo resistência. Até fala essa questão aí da rinite, da sinusite, a base do tratamento é a lavagem nasal. Se fica secreção acumulada no nariz, essa secreção ela vai para os seios da face, para os ossos da face, e aí evolui para uma sinusite. Então, se você lavar o nariz, seu sintoma vai melhorar. E não precisa de antibiótico. De antibiótico. É mais fácil tomar o remédio, às vezes, né? Mais rápido. Mais rápido, a resposta, né? E como que você, na sua opinião, você que estuda, se atualiza sempre bastante, quais são os desenvolvimentos assim, mais promissores em pesquisas em relação às doenças infecciosas? Mais promissores? Assim, eu falo, até eu pincelei pouco, né? Mas algo que é promissor na medicina é o tratamento dos pacientes portadores de HIV. Tanto que o paciente ele pode até acompanhar no consultório particular, mas o remédio ele é tudo dispensado via SUS, né? Até porque vários indicadores de saúde pública, né? Então, assim, até a década de 1990, até eu sou de 90, então não me considero velha, né? A gente não tinha um tratamento eficaz e hoje é eficaz. O paciente que faz o diagnóstico, né? Ele começa a tomar o tratamento, né? O coquetel, a terapia antirretroviral, a gente vê que em 6 semanas ele está com carga viral indetectável e não transmite mais. Então, acho que na minha área eu posso falar que é algo que eu acho promissor. Se a gente considerar aí a época quando a gente via, né, até na mídia aí, né, vários artistas que eram diagnosticados com AIDS, aquele protótipo extremamente emagrecido, sim. Hoje não mais. O tratamento é muito eficaz. Hoje a pessoa tem uma vida normal, né? Qualidade tem uma vida normal. Se ela fizer o tratamento adequado, sim, né? A gente nem percebe, é muito diferente. Muito diferente. Até os tabus que tinham em relação à doença, né? Antes, hoje a sociedade consegue, né, de uma forma muito melhor conviver, né? Com as pessoas que têm a doença, porque às vezes nem sabem que a pessoa tem a doença, né? A hepatite C também, assim, 98%, quase 100% dos pacientes curam, não tem tanto efeito adverso como antigamente. Então, assim, na minha área, se eu fosse falar 2 coisas que eu tenho orgulho, né, essas o HIV e a hepatite C, que a gente vê que mudou muito a qualidade de vida das pessoas, dos pacientes. E você acredita, né, na vacinação, né? Você passou isso pra gente. Você enxerga a pandemia, né? Hoje, a gente acabou a pandemia, né, da Covid. Mas ainda tem pessoas com Covid, né? Mas a gente escuta assim, mas agora todo mundo tem Covid, é normal, as pessoas já nem usam mais a máscara, né? Não fazem mais também aqueles dias em casa, né, de isolamento. Você acredita que essa diminuição na mortalidade é por conta da vacina? Da vacina, né? A gente vê, assim, claro... tanto que teve uma segunda, quando começou a pandemia, né, teve uma primeira onda de pacientes idosos internados, precisando ser entubado, né, com o pulmão muito inflamado, e aí começou a vacinação. Primeiro foi os idosos com comorbidades. Na segunda onda começou a internar pacientes jovens, porque eram os que não tinham sido vacinados, mas com doenças de base,
obesos, né? Diabetes, porque o Covid ele é uma doença que inflama o corpo. Então, nas pessoas que têm doenças crônicas, né? Ou com obesidade ou sobrepeso, que já tem um corpo inflamado, inflamava muito mais o corpo. Então, e assim, claramente, à medida que foi vacinando a população, a gente viu uma incidência muito menor de pacientes internados, né? Então, hoje, a gente vê... E vírus é ingrato, ele fica no meio ambiente, ele muta. Então... Sim. Por isso que a vacina, a maioria dos pacientes, mesmo vacinados, previne não ter o Covid grave, mas adquire a infecção, porque vírus, como a gente vê os resfriados, que é sazonal, né? Todo ano, no período do inverno aí, a gente vai ter um aumento de casos de pacientes com resfriado comum, né? Porque o vírus, ele fica no meio ambiente, ele muda. Às vezes a pessoa já teve aquela infecção, só que é outro vírus. Ele mudou uma parte dele, mutou. E aí a pessoa tem de novo, né? Dengue é a mesma coisa, uma infecção viral. Tem 5 sorotipos. Você teve uma vez, você pode ter outra vez, porque tem mais de um tipo. E muda o tratamento? O tratamento, quando a pessoa tem de novo? Não, porque infecção viral, o tratamento é conservador. Conservador de hidratação, antitérmico, e ficar na vigilância aí de complicações. Uma delas, bacteriana, né? Com pneumonia e tudo, né? A única diferença é que a influenza, a gripe, né? Por isso que é importante até fazer o exame mesmo, sorológico, para identificar se é gripe, Covid ou se é só um resfriado comum mesmo. A influenza tem tratamento, tem um antiviral, que é o Tamiflu. Né? Que ele muda tempo de doença, né? Ele muda tempo de doença e muda também a gravidade. E você aproveita e fala pra gente, a gente está agora nesse problema com a dengue, o que você pode dizer para as pessoas que estão com dengue, estão passando por isso, ou que forem a ter, no cuidado, qual que é a melhor medida, se tomar, procurar qual profissional? Assim... Então, a dengue ela é transmitida por um mosquito, até por condições climáticas agora, está chovendo mais, né? Mais úmido. É o esperado nessa época do ano um aumento de número de casos. A gente sabe que ela é transmitida por um mosquito, então a importância do repelente, né? Tá atenta aí aos criadouros. É uma infecção viral, então não tem um tratamento específico. Aliás, tem. A base do tratamento é hidratação. Então, ela é dividida em 4 grupos. No grupo A, a pessoa tem os sintomas, que é dor atrás do olho, dor de cabeça, febre, dor articular, dor muscular. Atento, se você é idoso, mais de 65 anos, idosos, crianças, você tem que ser acompanhado mais próximo de um médico, porque é a faixa etária que tem mais complicação. No grupo B, você já tem manchinhas no corpo, ou você tem até aquela prova do laço positivo, que é um exame que a gente faz, tá? Que você tem que estar mais atento, então, às vezes vai ter que avaliar, coletar um hemograma para ver como tá a plaqueta. E a gente sempre orienta, a base do tratamento é hidratação, 60 ml de líquido por quilo. Não pode tomar anti-inflamatório, nimesulida, diclofenaco, naproxeno, porque o anti-inflamatório piora a questão da plaqueta e aumenta o risco de sangramento. Então, para febre, dor no corpo, dor articular, ou dipirona ou paracetamol. Atento, se você usa algum anticoagulante, porque já teve AVC, já teve infarto, tem que avaliar se vai manter o anticoagulante, a depender do nível da plaqueta. E você tem que estar atento, saber que a dor no corpo é esperado, a febre é esperado nos 5 primeiros dias, a dor articular, a perda de apetite é esperado. O que você não pode deixar é de beber líquido, 60 ml de líquido por quilo. E estar atento aos sinais de alarme. Se você está com dor abdominal, náusea e vômitos de repetição, não consegue ingerir líquido, aí já é dengue grupo C. Talvez você vai ter que ser internado por uma hidratação mais rigorosa. E o grupo D, já é o paciente grave, está internado, com insuficiência cardíaca ou com sangramentos. Entendi. Obrigada, doutora. O que mais que você quer falar para a gente sobre sua área? Alguma dica para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que agradecer. Se você tem alguma infecção que já tratou e não melhora, né? É importante passar com o médico infectologista. A questão das vacinas é muito importante para prevenir doenças, né? E os hábitos aí, sempre visar a qualidade de vida, né? Que é sempre a base aí.
Obrigada, doutora. Foi muito bom falar com você. Adorei falar com você. Eu que agradeço. Sentou aqui, a gente começou a conversar. Vamos gravar, então vamos gravar, né? Eu falo pouco, né? Como uma boa coquense. Muito bom. Obrigada, viu? Eu Pela sua participação, pela sua disponibilidade de tempo, por estar aqui com a gente compartilhando tanta informação boa. Eu que agradeço. Tá bom? Esse foi mais um episódio do Saúde e Longevidade. Curte, compartilha e segue a gente no canal.